Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a arte de falar em público. Você tem medo de falar em público? Você sabe por que você tem medo de falar em público? Já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora. Diversas pesquisas apontam que falar em público é um dos maiores medos da espécie humana. Por que as pessoas têm tanto medo de algo que não tem como a gente correr? Porque de repente você pode ter medo de pular de paraquedas. Pouquíssimas pessoas vão pular de paraquedas e você pode passar uma vida inteira sem precisar pular de paraquedas. Algumas outras pessoas têm medo de tomar um choque, sei lá. Você vai passar uma vida inteira sem tomar um choque se você tiver cuidado. Só que falar em público, não. Você necessariamente terá que falar em público em diversas situações de sua vida. Seja na escola, seja no trabalho, seja numa reunião familiar. Em diversos momentos você é chamado a essa responsabilidade. Se não tem como correr, o melhor é a gente se preparar e se reinventar. Para te ajudar nessa reinvenção, trago aqui 2 excelentes nomes dessa ciência, dessa arte de falar em público. O palestrante Anderson Rocha e a instrutora Areli Coles. Antes da gente começar a dialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Olha que exemplo de orador. You're all caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. And whatever affects one directly affects all indirectly. For some strange reason, I can never be what I ought to be until you are what you ought to be. The rich man can never be what he ought to be until the poor man is what he ought to be. John Donne caught it years ago and placed it in graphic terms. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. And then he goes on toward the end to say, any man's death diminishes me because I am involved in mankind. Therefore never sin to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Excelente orador, não é? Muito bom orador. Que virtudes você percebe nele? A capacidade de transmitir a emoção. Ele fala com firmeza, com segurança, mas acima de tudo ele passa a emoção na fala. E você percebe também que o discurso foi muito bem preparado. Exato. Emoção e sinceridade também. Você percebe que é sincero cada questão que ele está apresentando ali. Você percebe algum outro elemento naquela fala ali que o torna também um orador da tua admiração? O timbre de voz, que é grave, não é mesmo? E a cadência da fala. Fala pausado, para que todo mundo entenda, para que todo mundo compreenda a mensagem, né? E com aquele timbre forte, usando palavras fortes, com entonação forte, no momento certo, na hora certa. Por isso, uma locução louvável. E é interessante você tocar no assunto pontual mesmo, porque a necessidade de ser cadenciado naquele momento histórico é muito maior que hoje. Hoje você tem recursos tecnológicos que você amplifica a voz com a qualidade que a gente está se ouvindo aqui nesse momento. Naquela época, não. Sim. Naquela época, a dificuldade de você amplificar a voz para a multidão era uma loucura. A qualidade da imagem também não ajudava. Também, sim. Né? Então... Outro elemento. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? O medo, na verdade, se atribui muito à falta de preparo, muitas vezes, e à falta de oportunidade. Se a gente for pegar, hoje tem diminuído um pouco isso, porque as próprias escolas têm criado mecanismos para preparar essas crianças. As creches hoje já estimulam as crianças a irem para frente, a falar. Um tempo atrás isso não ocorria. E as pessoas realmente, quando iam para a faculdade, se deparavam com uma dificuldade tremenda, porque o histórico delas não permitia que elas falassem. E aí, outro aspecto importante, que o medo muitas vezes se aflora pela falta de preparo das pessoas. E nessa questão das escolas e faculdades, muitas vezes a atribuição de apresentar um trabalho em grupo, um trabalho na frente, fica sempre o mesmo integrante do grupo.
E geralmente é o que não faz a pesquisa, deixa que eu apresento. Mas Exato, mas o outro que deveria desenvolver aquela habilidade vai sempre empurrando para o outro. Então vai lá e acaba não desenvolvendo na escola, que é um excelente palco, né, para essa. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, hoje os professores também têm mudado isso, têm proporcionado a cada um ali um tempo para falar. Na minha época de faculdade, isso ocorria, né? Realmente, inclusive eu gostava de fazer o trabalho, mas não gostava de apresentar. E passava a bola para o outro. E desenvolvia o outro. Na verdade, hoje as pessoas têm mudado um pouco isso, os próprios professores têm estimulado os alunos a cada um ter o seu tempo para falar. Isso é muito bacana, muito interessante. Sem dúvida. E o que você percebe como motivador desse medo tão latente nas pessoas em falar em público? A dificuldade, o que a gente tem visto mais em ênfase é a ansiedade. A ansiedade, ela tem aflorado de uma tal forma que bloqueia a pessoa a ter uma cadência nas suas ideias, uma coesão. É fisiológico. Se você começa a programar teu cérebro que vai dar alguma coisa errada, como se você estivesse pedindo para ele, dê alguma coisa errada, e ele responde. Deixa sua boca seca. Sim. Deixa a sua mão suada, deixa a respiração mais acelera ofegante. Os batimentos cardíacos. Sim. Exatamente. Você pediu para a fisiologia do seu corpo, você programa. Uma questão, o cérebro é programado, ele programa as nossas ações e reações, né? Com certeza. Eu sempre digo que primeiro na nossa mente e depois na frente. Primeiro as coisas acontecem primeiramente na nossa mente. Então o acreditar, não só o acreditar, mas se preparar é fundamental. Mas acima de tudo, por mais preparado que você esteja, se você não acreditar que você vai conseguir falar e passar a mensagem, isso não ocorrerá. Então é determinante isso que você falou. É fundamental que as pessoas acreditem nelas e no tema que elas vão abordar. Isso é determinante para que ela consiga transmitir a mensagem com segurança, com credibilidade e que o outro entenda de fato. E para acreditar nela e no tema dela requer um mínimo de preparação conceitual. Né? Planejamento. Das ações e estratégias de serem desenvolvidas e principalmente você dominar o assunto que você vai falar. Principalmente. Porque se você não tem essa base conceitual, fica evidente para as pessoas, por melhor orador que você seja, fica evidente para as pessoas que você está diante de uma pessoa superficial. E isso é horrível, é pior do que não saber falar, você ser taxado como uma pessoa superficial. O tripé da oratória, o tripé para a pessoa falar em público bem, primeiro é o conhecimento. Conhecimento é determinante. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que me aprofundar no assunto. Mas só o conhecimento basta? Não. Porque tem muitas pessoas que têm um grande conhecimento, mas não conseguem transmitir a mensagem. Nós conhecemos grandes professores, grandes mestres, mas que eles não têm capacidade de transmitir a mensagem com clareza. E aí é importante que eu tenha a segunda parte do tripé, que é técnica para transmitir. E aí, por final, é preciso prática. Ou seja, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter técnica e eu preciso ter prática. E que a habilidade de aprender é diferente da habilidade de ensinar. Tem gente que aprende com muita facilidade, de ensinar nem tanto. Por isso que mostra os professores que sabem tão bem, conseguem se titular tanto e não conseguem passar a informação para frente. Com certeza. Qual foi o caso que você percebeu assim, de aluno que chegou em seu curso, que que ele chegou, eu não vou conseguir e que você conseguiu fazer uma revolução na vida dele? A apresentação de trabalho. Sempre quando o professor indica, hoje, final de semana, estudem, vamos apresentar na segunda-feira o trabalho de uma certa disciplina. Mas eu não consigo. E a gente vê que é um aluno estudioso, sabe o conteúdo, mas que coloca na mente aquele bloqueio. Eu não vou conseguir, me dá branco. Né? Nós estivemos conversando aqui, o que é o branco? O que o branco faz com a gente? Então, a gente precisa trabalhar com essa ansiedade que o aluno, naquele momento do curso, ele está mostrando para a gente que a ansiedade atrapalha a concatenação das ideias dele na hora de expor o assunto. Então, a gente trabalha o quê? A forma que ele vai apresentar. Você vai usar algum recurso? É um data show? Vamos lá na sala de aula para a gente ver como é que vai ser esse ambiente, chegar cedo, se planejar, se programar, montar uma boa apresentação, né, para que ele tenha a facilidade de passear no conteúdo que ele vai apresentar.
usar um exercício de respiração, de relaxamento antes de começar, de exercício mesmo na própria cavidade bucal para poder deixar mais fácil para falar as palavras. E exercício de imaginação também, né? De você se imaginar que você está em casa. Você não está no auditório, você não está na sala de aula, você não está no seu escritório, não é uma situação opressora. Você, de repente, se imaginando que está com seus amigos no ambiente da tua casa, onde você tem pleno controle, aquilo te dá um empoderamento também, né? Te torna uma autoridade, você fica mais relaxado por imaginar. E imaginar não é proibido. E você pode mentir para sua mente que ela acredita. Ela não tem parâmetros para dizer que sim, que não. E vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta continuando esse papo sobre a arte de falar em público. Não saia daí, que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está tratando sobre a arte de falar em público. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe duas referências dessa arte, dessa ciência, Anderson Rocha e também Arely Coles. Acertei o nome, né? Os dois, olha só. De primeira, que maravilha. Anderson, você trabalha com um público que é mais... Ela falou do público acadêmico no bloco anterior. Você trabalha com um público que é mais formado por lideranças empresariais. Sim. Exato. Você percebe a diferença entre as dificuldades apresentadas pelo público acadêmico para as dificuldades e adversidades do público do mercado corporativo? Sim, existem. Eu já trabalhei também com esse tipo de público que ela trabalha. Eu percebo que há necessidade, as pessoas buscam, esse tipo de profissionais buscam esse curso para desenvolver algumas habilidades específicas. Por exemplo, preparar uma palestra, preparar uma reunião para um grupo de funcionários, colaboradores. Então, eles precisam trabalhar muito mais o aspecto ligado à motivação, a fala com mais entusiasmo, alguns outros aspectos que são muito importantes para que eu consiga transmitir a ideia. E aí, eu trabalho um aspecto muito importante que eu sempre falo, os 30 primeiros segundos da fala. Os 30 primeiros segundos da fala são determinantes para o sucesso, porque é aquele momento que você olha para as pessoas e percebe um retorno ou não daquilo que você está falando. Se você percebe um retorno positivo, você se sente entusiasmado para prosseguir e animado. Sua linguagem corporal conspira a favor, ao ponto que se você não fizer uma introdução bem impactante, o mesmo também ocorre, ao contrário ocorre, na verdade. Essa introdução se diria com 30 segundos? Na verdade, a gente estipula os 30 segundos, mas poderia, dependendo da quantidade de tempo que você vai ter. Se você tiver meia hora, 40 minutos, você pode ser em torno de 3 minutos a introdução. A introdução tem que ser curta, mas tem que ser impactante. Quando eu digo impactante, ela tem que trabalhar um aspecto muito relacionado à razão. Um dado importante, uma estatística impactante, algo que mexa com as pessoas que estão ali presentes. Isso é muito importante e muitas pessoas esquecem disso. Outro ponto também importante, quando a gente fala de estrutura da fala, é um bom desenvolvimento. O desenvolvimento é uma parte significativa também. É aquele momento que você vai defender os seus pontos de vista. Mas para que você defenda, você tem que ter pesquisado muito bem aquilo. Então, muitas pessoas também pecam nisso, não pesquisam com profundidade aquele assunto. E o outro ponto também é a conclusão. A conclusão é o momento de você sensibilizar as pessoas, de você fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que você está falando e levarem ela para agir sobre aquilo que você falou. Então, esses 3 pontos são muito determinantes numa fala. Início, meio e fim. Sendo que o início e o fim são 2 momentos chaves de uma apresentação. É como no futebol, né? Na hora que vai para a cobrança de pênalti, o técnico que vai escalar os 5 primeiros batedores, ele usa a seguinte estratégia: coloca o melhor batedor dele para ser o primeiro e o segundo melhor equiparado para ser o último. Porque o primeiro, ele vai passar credibilidade. Se ele errar, ele fragiliza emocionalmente todos os 4 que vão vir depois. Isso. E ao passo que se ele vai lá e faz legal, ele encoraja todos os outros. E o último que vai ser o cara que vai definir. Provavelmente vai ser o cara que vai definir. E é justamente essa estrutura da fala, né? Ou seja, aquele primeiro momento precisa te encorajar e precisa encorajar a plateia que tem um cara interessante ali na frente, que pode falar alguma coisa que seja útil.
E esse último momento também vai ser como você vai ser lembrado quando você sair dali. Qual vai ser a questão que vai ficar repercutindo na cabeça das pessoas a partir daquele momento? Qual seria a dica mais poderosa que essa pessoa que está te assistindo aqui precisa saber se ela tem uma dificuldade de falar em público? Dica: enfrentar o medo. Enfrentar o medo. O medo é um dos problemas que trazem mais dificuldade para o ser humano. É enfrentar esse medo de estar à frente em um público, não é mesmo? Então, quando é excesso de medo, aí a gente tem que ver qual é a fonte desse medo. De repente é um problema, um trauma, aí tem que fazer um tratamento. Mas se é um medo, todo mundo tem medo. Para andar de bicicleta, a primeira voltinha de bicicleta, a gente tem medo para andar. E nesse caso de falar em público, o medo é um zelo. Pode ser um Com zelo. certeza. Até determinado ponto, ele é um zelo com a sua imagem corporativa, é um respeito com a plateia também. Até aí é normal ter medo, né? Todo mundo tem, a gente está falando aqui, a gente fala em público constantemente, mas a gente tem medo também. Sim. O frio na barriga é saber lidar, não é, com essa fisiologia do nosso corpo. É saber entender, aceitar esse medo, porque ele faz parte, é natural do ser humano, e é bom que a gente tenha medo para a gente também não se sentir o tal, o bam. Até o excesso de confiança é tão perigoso quanto o medo. Isso pode se voltar contra você. E sobre o uso de recursos audiovisuais nas apresentações, qual a opinião de vocês? Qual é a dica que vocês deixam para a pessoa que está nos vendo? O recurso, na verdade, é um recurso de apoio. O principal é a pessoa que está falando. Por isso que é muito importante que a pessoa, quando vai falar em público, ela tenha em mente que ela deve estar muito bem preparada. O preparo é determinante. O recurso não substitui e nunca vai substituir a pessoa que vai estar falando. Até porque o recurso pode quebrar. Exato. Com certeza. O seu programa que você fez no documento pode ser uma versão anterior, superior àquela que a pessoa tem ali e tal. No dia falta uma luz, queima alguma coisa, você vai ficar na mão. E como driblar isso? Se toda a sua fé, toda a tua convicção está no recurso de apoio. Isso. Outra coisa é a nossa imagem. A gente precisa se preocupar com a imagem. O cabelo bem penteado, a barba, os meninos, barba bem feita. Pode ter barba? Pode, mas tem que estar parada, tá bonita, a camisa abotoada direitinho. As meninas, nada de decote, para não chamar atenção. A menos que a palestra seja num ambiente... que aí depende do tempo, né? Do tema, não é? Mas a gente precisa se preocupar com a cor da roupa, com o ambiente, com o tema do evento que a gente vai estar tratando. Adequação, então, né? Na verdade, isso. A adequação até a própria linguagem. Tem uma história que eu acho rica pra caramba, que foi acho que foi no último debate de Collor e Lula, na Globo, que o Lula foi com aquele único terno que ele tinha na época, né? Quando tinha o Debrecht, essas coisas todas, só tinha um terno, e o terno dele mimetizou com o fundo. As pessoas não percebiam muita diferença. E o Collor meteu uma camisa azul com a sua, assim, ele brilhava, ele destacava do fundo ali. Então parecia que ele estava em projeção em relação ao Lula naquela oportunidade. E isso é um elemento que dá toda... você vai capturar, vai seduzir a audiência porque você foi projetado, né? Fundamental. E além disso, a importância da linguagem corporal. A gesticulação, o contato visual é determinante. Você precisa olhar para as pessoas, olhar nos olhos das pessoas. E a linguagem corporal do Collor, a gesticulação dele, todo mundo sabe que até hoje ele é muito poderosa, né? Vamos ver a dica que a gente tem aqui da nossa consultora em programação neurolinguística. Fala pra gente, Luísa. Então, Fábio, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de atenção. Qual é a coisa mais importante que eu posso dar a uma pessoa? É minha qualidade de presença. E para isso, é importante também a gente aprender a estar com a mente vazia, estar com o olhar curioso. E nós podemos fazer uma analogia com a criança, com o bebê de 0 a 2 anos. A criança aprende muito. Por quê? Primeiro, ela não tem um superego, ela não tem aquele olhar crítico que na idade adulta a gente vai desenvolvendo. Então a dica é essa, aprender a estar diante do outro com um olhar apreciativo, sem julgar.
aprender a ter uma curiosidade genuína do que está acontecendo no modelo do mundo do outro, o que está acontecendo lá na mente do outro, e através dessa qualidade de presença, nós vamos fortalecer os nossos relacionamentos e provavelmente construir relações mais saudáveis. Fica aí a dica baseada na programação neurolinguística para que a gente aprenda a valorizar as relações e ter relacionamentos cada vez mais nutritivos. Obrigado, Luísa. Sempre dicas muito importantes sobre a programação neurolinguística. A gente vai dar uma rápida paradinha aqui. No próximo bloco tem uma surpresa para os meus convidados. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre a arte de falar em público. A gente teve nessa edição o palestrante e consultor Anderson Rocha e também a instrutora Areli Coles. Olha só. E agora nesse bloco a gente faz o quadro que você está esperando, o quadro Melhor de 3. Então vamos lá, a primeira. Quero saber de quem vocês acham nessa lista que é o melhor orador aqui. Então vai. Barack Obama, Fidel Castro, Dilma Rousseff. Barack Obama. Obama. Dilma não, por quê? Ah, não, gente. Com muito respeito, presidente. Ela tem melhorado, tem tentado, e a gente percebe nitidamente que ela tem feito cursos, se aprimorado. Mas ainda realmente está muito aquém, precisa melhorar muito mais. Desligou o teleprompter, dá uma dificuldade, né? Eu vou ficar com o Fidel Castro, porque quando ele vai dar uma... Gente, vou dar um recado rapidinho aqui não pra vocês. É rapidinho. Dá 4 horas. Não é rapidinho. Gente, só é rapidinho aqui, falar um negócio com vocês. Vamos lá então, vamos pro próximo. Microfone de mão, headset ou lapela? Headset. Eu gosto do de mão. Por que headset? Porque eu gosto muito de gesticular. Isso me dá mobilidade, faz com que eu me sinta mais à vontade. O de mão, Por quê? Eu me sinto mais segura com ele na mão e a outra gesticulando. Muita gente, inclusive, usa até o microfone de mão como um elemento para descarregar a atenção. Sim, né? por isso. Você não vai. Você não precisa de colocar a mão, já uma já está ocupada. Uma já está. Já te livra disso. Facilita. Eu gosto também do microfone de mão. Eu acho ele interessante para quando você precisa modular a voz, fazer uma voz diferente, tal, não sei o quê. Ele ajuda de alguma forma. Vamos para a próxima sequência então. Agora, onde vocês se sentem mais à vontade? Palestra, mesa redonda ou apresentação de TCC? Palestra. Palestra, você fica mais à vontade para discursar, para explanar a sua ideia. Palestra, porque eu gosto muito de interagir com o público. E a palestra me proporciona essa possibilidade. Apresentação de TCC. Acho que é um lugar que ninguém fica nervoso, que as pessoas estão Não tranquilas. tem como. Não tem pressão nenhuma em cima da pessoa. Tá tranquilão, tá favorável. Olha só, próximo. Data show, retroprojetor ou quadro negro? Data show, sem dúvida. Data show. Pelo Data Show te proporcionar um leque de possibilidades. Som, vídeo, slides. Não tem saudade do retroprojetor lá, não? Já usei, mas não tenho não. Gente, é muito difícil passar uma página e gruda uma na outra. É mesmo. Aquela lâmpada cara pra caramba, Quente. que quando queimava você tinha que vender um rim pra comprar outra. Dessa maneira. Era terrível. Eu vou ficar com um quadro negro por ser roots, assim, a base de tudo ali Sim. aconteceu ali e tal. Quanto eu me sujeito disso. Vamos pra última. Na última eu costumo deixar sempre uma questão mais erudita, sabe? Uma questão mais acadêmica. E eu gostaria de saber de vocês, assim, quem reflete melhor o horizonte de escolhas e gostos acadêmicos e eruditos de vocês. Vamos lá. Amado Batista, Sidney Magal ou Wesley Safadão? Gente, não tinha outra escolha, outra opção. Temos 3 belíssimos Wesley Safadão. É o cara da É o cara da moda. Da moda? Eu vou no Amado Batista, porque eu sempre gostei de coisas raízes, AM. Então eu fico com o Amado Batista. Eu também fico com o Amado Batista, esse gênio do cancioneiro popular. Não é?
Eu quero agradecer imensamente a primeira visita de vocês, quero que vocês deem um recado para o público também, quem quer aprimorar as técnicas de falar em público, o que faz? Você tem um ciclo de palestras que aborda essa questão também, né, Anderson? No dia 30 de junho, a gente vai estar realizando no Bristol, em Jardim Camburi, um ciclo de palestra, que serão 3 palestras, uma técnicas para falar bem público, a segunda vendas e a terceira liderança. E como a pessoa entra em contato com você? Pelo meu site www.andersonrocha.com.br. Obrigado então, Anderson. E quem quer conhecer seu curso de oratória? Dia 12 e 13 de abril, no Colégio Alternativo, em Barcelona, na Serra, nós vamos ter um curso de oratória, começando às 18h30 até às 22h30. Nós vamos estar falando, ministrando sobre oratória. Vale a pena. Quem quiser entrar em contato, telefone 3228-0472 ou no meu celular também, 99814-4113. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Muito obrigado a você também que nos assistiu. Se você pegou o programa pela metade e gostaria de assistir na íntegra, não tem problema. Vai lá na página imagem.tv.br/triálogo que tem essa edição na íntegra e todas as outras que a gente fez. Quer sugerir um tema? Mais fácil ainda. Vai no Facebook, facebook.com/triálogo na TV. Lá você deixa a sua sugestão de entrevistado, sua sugestão de tema, comenta os programas que já aconteceram aqui e ajuda a gente sempre a fazer um triálogo melhor. Eu vou embora agora e te encontro ao longo da semana. Toda segunda-feira tem um programa inédito às 22h30 e a gente vai represando ao longo da semana. Um forte abraço e até!